Hoje vamos falar sobre as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Um fato curioso, né, é que as medidas de tendência central, na maior parte dos conjuntos de dados, eles demonstram uma tendência distinta para um determinado grupo em torno de um valor central. Ou seja, que tendência distinta é essa? É o valor médio ou a média aritmética. O que é o valor médio? Vou pegar um grupo e fazer uma média daqueles valores. Ele me dá a ideia de média aritmética. Mas também eu posso fazer em torno do valor do meio, que é diferente de valor médio. Valor médio estou fazendo a média da distribuição. O valor do meio estou pegando o termo central daquela distribuição, ou mediana. E o valor mais frequente, ou moda. Se o valor é mais frequente é porque ele aparece muito, né? Então a gente relaciona ele com a moda. E aí só para entender melhor, o que é média? Média é o ponto de equilíbrio do conjunto. Eu coloquei essa balancinha do direito, né? Para dar a ideia de equilíbrio. A gente vai fazer uma média de todos os valores e tentar pegar um valor que equilibra melhor a distribuição. Aí o que é mediana? Ela vai dividir o conjunto em duas partes iguais. Beleza? Então eu vou dividir esse conjunto meio a meio. E o que é moda? Moda, na verdade, é o valor mais provável, ou seja, é aquele que mais aparece na minha distribuição. E aí, dando início às nossas medidas de tendência central, a primeira delas é a média aritmética. Eu já até falei mais ou menos o que é, mas média aritmética simples ou simplesmente média é a medida de tendência central mais comum, onde todos os valores desempenham igual papel. Para calcular algumas outras medidas, a gente vai precisar da média, então ela é uma medida bem importante e que a gente tem que calcular o valor correto. Ela é o ponto de equilíbrio em um conjunto de dados, ou seja, é como o ponto de apoio de uma gangorra. Eu vou representar a distribuição em torno daquele valor, ou seja, da média aritmética. Matematicamente, ela é a soma de todos os valores em um conjunto de dados, dividido pela quantidade de valores no conjunto. Ou seja, se eu tiver nota de 10 alunos, como é que eu faço a média? Eu vou somar as 10 notas e vou dividir por 10, que é a quantidade de alunos. Então, a forma de calcular a média aritmética é bem simples. Só para representar matematicamente uma expressão para o cálculo da média, vamos imaginar o seguinte, ó. Considere a série x1, x2, x3 até xn. O que são esses x? São n valores, ou seja, se eu estiver pesquisando o peso das pessoas, então aqui é o peso de x pessoas. Se eu estiver pesquisando a altura, aqui é o peso, a altura das n pessoas, beleza? Então se a pesquisa tiver 30 pessoas, aqui terão 30 valores para uma variável que eu esteja avaliando. Tranquilo? E aí, o que é a média? A média a gente representa por esse x com a barra em cima. Ela dá a ideia de média aritmética. Ela é igual ao quê? A soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Ou seja, aqui estão os valores. Ó. Estão todos os valores da minha pesquisa. Como é que eu faço a média? Vou somar todos eles e vou dividir pela quantidade deles. Aqui, como eram n valores, dividi por n. Se eu fizer uma pesquisa com 15 pessoas, então aqui teriam 15 valores. O que seria a média? Somar os 15, dividir por 15. Isso eu estou falando para dados não agrupados. Tranquilo? Depois a gente vai ver para dados agrupados. E aí, para a gente entender melhor, vamos imaginar esse seguinte exemplo. Querendo determinar o tempo necessário para se aprontar na parte da manhã, e esse é um intervalo de tempo desde o momento em que você se levanta da cama até o momento de sair de casa. Você seria capaz de planejar melhor sua manhã. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a coleta desse tempo que a gente gasta, ou seja, do momento em que levanta até o momento que a gente sai de casa todo dia, durante 10 dias consecutivos. E a gente vai fazer esse registro, beleza? Depois a gente vai calcular a média aritmética dos valores que a gente encontrou.
E aí eu fiz a minha catalogação e encontrei o seguinte, ó. Aqui estão os 10 dias e o tempo em minuto em cada dia. Por exemplo, no dia 1º gastei 39 dias, no dia 2, no dia 1º gastei 39 minutos, no dia 2 gastei 29, no dia 10 gastei 35 minutos. Então, como é que eu faço para encontrar a média aritmética? Bem simples, ó. Eu vou somar todos os valores que eu encontrei e vou dividir por quanto? Pela quantidade de valores da minha pesquisa. Então, se foram 10 dias, eu vou somar 39 mais 29 mais 43 mais 52, até chegar no 35. E vou dividir por quanto? Por 10. Por quê? Porque foram 10 dias que eu fiz a minha pesquisa. Então, quanto dá essa soma? Essa soma toda, se a gente fizer, dá 396. 396 dividido por 10. Logo, a nossa média dá 39,6. Ou seja, em média, durante 10 dias, eu demoro 39,6 minutos para sair de casa. Desde o momento em que eu acordo. Tranquilo? Então, moda, como o próprio nome já diz, né, é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. Ou seja, é o valor que aparece mais vezes nessa distribuição. E aí, falar em moda, a gente vem logo à cabeça alguma coisa que apareça, né? Alguma coisa que queira se mostrar. Então, a moda, ela tem que aparecer mais vezes na distribuição. Se tiver uma pesquisa com 50 valores, e desses 50 valores, 20 deles estão se repetindo. Então, se eles estão se repetindo, a gente chama esses valores de moda da nossa série de dados, beleza? Então, ao estudar a moda, né, existe moda para dados não agrupados e para dados agrupados. Na verdade, todas elas, né? A média, mediana e moda, a gente vai aprender a calcular dos dois jeitos. Quando os dados não são agrupados e quando são agrupados. Então, quando lidamos com valores não agrupados, a moda é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Então, por exemplo, se eu tiver essa distribuição aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13 e 15. Então, desses valores, ó, quais foram os que mais se repetiram? Se você observar, ó, o valor 10 está se repetindo 3 vezes. Então, ele é o valor que mais aparece nessa distribuição. Ó, o 7 só aparece uma vez, o 8 só uma, o 9 só uma. Então, como o 10 é o valor que mais aparece, a gente diz que a moda dessa distribuição é 10. Aí nessa outra, 3, 5, 8, 10, 12, 13. A gente vai procurar o valor que mais se repete. Só que se vocês observarem, nessa distribuição nenhum valor está se repetindo. Então a gente diz que essa distribuição ou não apresenta moda, ou então que essa distribuição, que essa série é amodal. Ou seja, não tem moda. Aí temos outra distribuição aqui, ó. 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Então, se você perceber, ó, quais são os valores que mais se repetem? Na verdade, o 4 ó, se repete 3 vezes e o 7 se repete 3 vezes. Então, nessa distribuição a gente tem duas modas. Por quê? Porque tem dois valores que mais se repetem. Então, se tem duas modas, que é o 4 e o 7, a gente diz que a distribuição é bimodal. Beleza? Então, pode ser que a distribuição tenha mais de uma moda. Tranquilo? E aí a moda a gente viu que é fácil de identificar. E agora vamos entender um pouquinho o que é mediana. Mediana é o valor do meio em uma disposição ordenada de dados que tenham sido classificados do menor para o maior. Então, importante, primeira coisa, a gente vai classificar os valores, colocar em ordem crescente, beleza? E aí, quando eu coloco em ordem crescente, eu vou pegar o termo do meio, que é diferente da média. A média, a gente não pegava o termo do meio.
a gente fazia a soma em todos os valores e dividia pela quantidade de valores, né? A gente fazia um valor médio. Na mediana eu vou pegar o valor do meio da distribuição. Imagine essa balança, né? Balançazinha do direito. Ela dá a ideia de equilíbrio. Então, na mediana, eu vou utilizar o termo central. Então, metade dos valores é menor ou igual à mediana e metade dos valores é maior ou igual à mediana. Por exemplo, se eu tiver uma distribuição com 9 valores, então 4 valores vão estar abaixo da mediana, o quinto valor vai ser a mediana e os outros 4 valores vão estar acima da mediana. Então a mediana não é afetada por valores extremos, de tal modo que você pode utilizar a mediana quando estão presentes valores extremos. Lá na média, por exemplo, eu fiz alguma pesquisa e os valores estavam dando 2, 5, 7, 4, 3, aí de repente tem um valor 50. Quando eu fizer a média da distribuição, vai dar um valor bem distorcido, porque a média vai dar bem acima dos valores da distribuição. Na mediana não, na mediana eu vou pegar sempre o termo central, então independe dos valores que ali estejam. Então, como é que a gente faz para calcular a mediana? Então, para calcular a mediana, correspondente a um conjunto de dados, você deve ordenar os valores do menor para o maior e calcular a classificação do termo central dessa ordenação. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, ó. Mediana é igual a n mais 1 dividido por 2. O que é esse n? Esse n é o número de valores. Então, por exemplo, eu falei o seguinte, que se eu pegasse 9 valores, 4 valores estariam abaixo da mediana, o quinto valor seria a mediana e os outros 4 valores estariam acima. Como é que eu achei que o quinto valor é a mediana? Simples, tem 9 termos, então 9, que é o n, ó, mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. Eu não estou dizendo que 5 é a mediana, estou dizendo que o quinto termo da distribuição é a mediana, beleza? Então eu vou lá na distribuição que está em ordem crescente e vou olhar qual é o quinto termo. É assim que eu encontro na mediana. Então, de que forma a gente vai fazer isso? Vamos entender melhor aqui os dois casos. Bem simples, ó. Dada uma série de valores, como por exemplo, tem essa série, 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9. Eu quero calcular a mediana. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou fazer a ordenação dos valores. Então, colocando em ordem crescente, tá aqui, ó, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16 e 18. É assim que a gente faz. Aí, como é que eu faço para calcular a mediana? Primeiro, tem quantos termos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 é uma quantidade ímpar de termos. Então, existe o termo central, ó. Em seguida, tomamos aquele valor central que corresponde ao mesmo número de elementos à direita e à esquerda. Então, quem é o termo central aqui, ó? Se você olhar, o termo central é o quinto termo. Eu consigo pegar 4 termos à esquerda e 4 termos à direita. Então, como diz a definição, mediana é o termo central. Então, sempre que o valor for ímpar, eu encontro o valor central. Como é que eu achei essa conta? Eu somei. Lembra que a mediana é n mais 1 dividido por 2? Mas quem é o n? O n é 9, né? Porque tem 9 termos. 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Então, mediana é o quinto termo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não precisaria fazer toda para saber que aqui é o termo central, beleza? Então, se é o quinto termo, aí quem é o quinto termo? 10. A mediana vale 10. Por último, a gente vai fazer mais 2 exemplos. Calcular a mediana das séries abaixo. Então, letra A tem quantos valores? 3, 6, 8 valores, né? Então, se tem 8 valores, qual é a primeira coisa que a gente faz? Colocar em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente,
Como é que eu faço para calcular a mediana? Ó, tem quantos termos? 3, 6, 8. Então, mediana é igual a 8 mais 1 dividido por 2. 8 mais 1 dividido por 2 está no termo 4,5, né? Por que que isso aconteceu? Porque a quantidade de valores é par. Então, eu vou fazer a média entre o 4 e o quinto termos. Quem é o quarto termo? 6. Quem é o quinto termo? 7. Mediana, 6 mais 7 dividido por 2. Que dá quanto? Na verdade, aqui é 6,5. Beleza? 7 mais 6, 13. Dividido por 2, 6,5. E aí é fácil ver, ó, que essa distribuição tinha quantidade par de números. Ou seja, 3 valores à esquerda, 3 valores à direita. E a nossa mediana é a soma desses dois valores dividido por 2. Tranquilo? Vamos para o outro exemplo, na letra B. Se você observar aqui, a gente tem 7 valores, então tem a quantidade ímpar. Quando tem a quantidade ímpar, mais tranquilo. Ó. Coloque em ordem crescente. Quem é o termo central? Se tem 7 valores, então 7 mais 1 dividido por 2. Mediana é o quarto termo, ou seja, é o quarto valor ordenado. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, mediana vale 5. Beleza? Então, ó, 3 termos à esquerda, 3 termos à direita e ela é o termo central. Que é diferente quando a quantidade é par. Beleza? Então, na aula de hoje, era isso. Nas próximas aulas a gente vê as próximas medidas.